Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para conversar sobre história, filosofia e espiritualidade. Que bom estar com vocês mais uma vez. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do absolutismo inglês, muito complexo, que nós começamos no vídeo anterior sobre a Era Tudor. Hoje nós vamos falar da Era Stuart. Se você não viu a Era Tudor, é bom que você veja, porque vai ser muito importante a compreensão dela para continuar o nosso trabalho aqui hoje, tá? Eu queria retomar alguns pontos, porque a gente vai refletir sobre cada um deles novamente. Eu queria retomar a questão de existir na Inglaterra uma tendência à formação do parlamento desde o século XIII, que é o caso da Carta Magna, que foi construída no século XIII a fim de limitar os poderes do rei. Sendo assim, o absolutismo inglês ele vai ter essa diferença em relação aos outros, porque existe ali o parlamento. Nós vimos lá no outro vídeo como Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala da importância do parlamentarismo inglês e que é, na verdade, uma missão da Inglaterra, formar o parlamentarismo, que na época da formação da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns, que são dois grupos que formam o parlamento inglês, foram enviados espíritos preparados para essa missão, que tiveram encarnação anterior uma compreensão do direito romano. Então, aqueles romanos que viveram lá em Roma pensaram o direito, porque o direito romano é a base do pensamento ocidental em relação à justiça. Eles retornam para a Inglaterra e trazem aqui essa maravilhosa missão inglesa, que é a formação do parlamento. E isso vai surgir lá no século XIII, vai caminhar séculos e séculos até que nós vamos ter até hoje, né, parlamentarista monárquico, que é o que eles têm hoje lá. Então esse parlamento ele vai caminhar ao longo da história em avanços e recuos. E é preciso que a gente compreenda isso para compreender esse momento da história, não é? Uma coisa que nós temos que perceber sempre que estudamos história, temos sempre que nos aproximar da filosofia e perceber que o pensamento absolutista ele está ligado à Igreja Católica e à Igreja Anglicana, que foi a igreja que foi formada aí na Inglaterra por Henrique VIII, na época em que ele queria se casar com Ana Bolena. E aí ele não tem permissão da Igreja Católica e rompe com a Igreja Católica Romana e passa a fundar a Igreja Anglicana, que é uma igreja ligada ao Estado, onde o rei Henrique da época, que é um rei Tudor, ele fez a Igreja Anglicana e ele era o líder da igreja e também o líder do Estado. Ele reinou de forma absoluta. E aqui nós vamos ver também essa igreja ligada, igreja anglicana, ligada ao pensamento dos absolutistas. Então, quando você vê um rei anglicano, um rei católico, não é? Um rei com a tendência anglicana ou católica, você vai perceber que ele tem um pensamento absolutista. E quando você vê a tendência calvinista, que é a religião da Escócia, inclusive, que vai vir para a Inglaterra no período Stuart, você vai perceber que a burguesia vai se ligar a esse pensamento calvinista, porque vai negar o anglicanismo. Então existe nesse momento, muito importante compreender, essa guerra religiosa, que muitas vezes os livros de história não abordam, porque os livros de história caminham pelo materialismo, e eles terminam atrelando somente interesse político a essas questões. Mas existe um desenvolvimento teológico aí, existe um pensar as escrituras, que vem a partir do pensamento de Lutero. E aqui nós vamos ver os calvinistas, que são seguidores de Calvino,
Calvino, João Calvino, é muito importante para essa reflexão, porque o pensamento de Calvino vai nortear toda essa linha de pensamento que estamos vivenciando agora no período Stuart da Inglaterra. Então, os Stuarts, que começam o reinado com o Jaime I. O Jaime I é um sobrinho da Elizabeth I, a Rainha Virgem, que quando ela morre, ela declara o Jaime I, filho da sua prima Maria I, não é? Como rei da Inglaterra, o primeiro rei Stuart da Inglaterra. E o Jaime I, ele também é rei na Escócia. Lá na Escócia ele é conhecido como Jaime VI, mas ele, como rei da Escócia, aglutina os dois reinos, o da Escócia e o da Inglaterra. Só que o Jaime I, ele é um grande absolutista. Ele é um intelectual, ele escreve textos e ele tem uma simpatia pelo absolutismo muito grande. Ele acredita que o rei foi determinado por Deus e que ele deve reinar acima de todos, porque ele tem essa autorização divina dos reis. Esse pensamento, você vai lá no vídeo sobre o absolutismo francês, que eu dei todo o norte filosófico do pensamento absolutista, quais foram os pensadores, quais foram os teóricos, e aqui você vai ver esse Jaime I, um grande seguidor do pensamento absolutista, não é? O Jaime I, ele é escocês, e quando ele vem governar a Inglaterra, dá a impressão que ele não compreende o mundo inglês, ele não compreende a cultura do povo da Inglaterra, essa cultura que já tem uma formação no parlamento, esse povo que já admite o parlamento como uma presença política forte dentro do Estado. Então, quando ele entra e vem governar como rei absoluto, ele entra em choque com o pensamento consuetudinário da Inglaterra. Consuetudinário é aquele pensamento, aquela filosofia que se fundamenta no costume, na tradição, porque nós percebemos até hoje que a Inglaterra, ela pode se modernizar como for, mas a tradição inglesa, ela é muito forte. Tanto é que hoje ainda existe uma rainha que tem presença, que o povo ama, que o povo segue, e isso é a tradição inglesa que permanece, ainda que o mundo dê 1000 voltas e o que o parlamento se fortaleça. Então, o rei Jaime, ele vai ter grandes atritos aí com essas pessoas. Assim como seu filho Carlos, que após a saída do Jaime, o Carlos I entra também como rei absolutista. E é tão forte a atuação dele, é tão tirana a atuação dele, que o parlamento entra numa verdadeira guerra contra o primeiro rei Carlos. Aqui no livro A Caminho da Luz, Emmanuel traz esses traços para definir o rei Carlos. Vamos dar uma olhadinha nesse livro? Olha aqui no livro A Caminho da Luz, na página 171, aspas para Emmanuel. Extinta em 1603 a dinastia dos Tudors, eleva-se ao trono o rei da Escócia Jaime I. Desejando reviver os princípios absolutistas, o descendente dos Stuarts inauguram um período de nefastas perseguições, o qual foi intensificado por seu filho Carlos I, cujas disposições políticas se constituíam nas mais avançadas tendências para a tirania. Então, olha como Emmanuel coloca os dois aqui como tiranos. Isso é muito importante a gente refletir, porque na medida em que eles perseguem as pessoas aqui na Inglaterra, nós vamos ver os puritanos migrando para os Estados Unidos, para formar as 13 colônias que hoje nós entendemos como estados americanos do norte, Estados Unidos. Então, os puritanos calvinistas, eles migram para os Estados Unidos, mas eles migram para o norte dos Estados Unidos. Porque na base sul, quando foi formado a Virgínia,
colônia da Virgínia, em função da Rainha Virgem Elizabeth, as pessoas que foram para lá foram para fazer um trabalho de plantation, que é larga escala do plantio de algodão, com mão de obra escrava, que a Rainha Elizabeth, ela tinha uma tendência ao mercantilismo, ela fomentou o mercantilismo. Então, no sul dos Estados Unidos, você vai ver essa tendência ao plantio de cana-de-açúcar com mão de obra escrava. E os puritanos que agora migram para os Estados Unidos, fugindo das perseguições que vão acontecer no governo de Jaime de Carlos, eles vão para as colônias do norte, na parte norte dos Estados Unidos. Nós vamos observar isso em outro vídeo. Mas é bom a gente já ir percebendo que está existindo essa migração. Então, o Carlos I, ele rompe com o parlamento, ele fecha o parlamento várias vezes, exercendo sua tirania. Aqui no livro, ainda na página 171, o Emmanuel dá um toque sobre isso também, Carlos I, cujas disposições políticas se constituíam nas mais avançadas tendências para a tirania, rompendo com o parlamento e dissolvendo vezes consecutivas, viu o povo da capital inglesa de armas na mão em defesa dos seus representantes, ensejando uma guerra civil que durou vários anos e só termina com a ação de Cromwell, que, de acordo com o parlamento, estabelece a república, da qual se torna o Lorde Protetor. Então, o que acontece nesse momento? O rei Carlos, ele é tão tirano que ele fomenta uma guerra entre o parlamento e a coroa, não é? Então, o Cromwell, o Lorde Protetor, que aqui, a partir dessa guerra, sobe ao poder, ele estabelece uma república. E aí, a monarquia, nesse momento, fica em pausa, acontecendo aqui uma república que é também tirana, que também não é uma república muito representativa, porque o Cromwell também ele exerce o poder aí. Aqui Emmanuel fala do Cromwell como uma pessoa muito importante aqui. Ele fala assim, Cromwell, que de acordo com o parlamento estabelece a república do qual se torna Lorde Protetor. Cromwell era um espírito valoroso, mas embriagado com o vinho sinistro do despotismo. Então, aqui no livro A Caminho da Luz, Emmanuel destaca essa postura também autoritária do Oliver Cromwell, que é o representante do parlamento. E nesse período, apesar de existir uma república, o Oliver, ele estabelece uma tirania. Está aqui entre aspas. Cromwell, que de acordo com o parlamento estabelece a república na qual se torna Lorde Protetor, era um espírito valoroso, mas embriagado com o vinho sinistro do despotismo. Foi também um ditador vingativo, fanático e cruel. Olha aí, tá vendo como é que pode? Cromwell, ele vai estabelecer a república, vai tirar um rei tirano, mas vai se tornar tirano, não é? E aí a época também não é muito propícia para que as pessoas tenham liberdade. Por isso também que os imigrantes, né, aqueles que vão migrar para os Estados Unidos, estabelecem-se lá de uma forma autônoma, de uma forma a se desenvolver sem o olhar da coroa, porque a coroa pouco está importando com essas pessoas que estão saindo da Inglaterra, porque ela tem muitos problemas internos. Então ali vai se desenvolver as 13 colônias de uma forma mais autônoma, e eles vão ser realmente independentes da coroa. Aqui, continuando, ele fala o seguinte, que depois da morte de Cromwell, em face à incapacidade política do filho, verifica-se a restauração do trono dos Stuart. O que acontece? Quando Oliver morre, o filho dele toma o poder, e o filho dele é fraco, não tem autonomia, o parlamento praticamente dobra ele. E aí vira uma bagunça a Inglaterra.
E aí o que que acontece? O parlamento por si só pensa bem, olha, nós vamos ter que respeitar a opinião das pessoas que gostam da monarquia. Vamos restaurar a monarquia e manter o parlamento ativo. E aí, a restauração do trono dos Stuart, e retorna o Carlos II, não é? Filho do rei Carlos I, que foi decapitado pela guerra, pelo Cromwell e o parlamento. Após esse retorno, o Carlos II, que é o filho do Carlos I decapitado, volta a atuar, a ser rei na Inglaterra. E aí a gente vai observar também o caminhar desse Carlos. Logo em seguida, então, nós vamos ver o Jaime II, né, retornando aqui ao poder. Só que os ingleses também não ficam satisfeitos com o Jaime II. Olha aqui, ó, o governo deste teria pouca duração, porque os desgostos com a administração de Jaime e no seu tradicional amor à liberdade, eles chamam Guilherme de Orange ao poder. Quem é esse Guilherme de Orange? O Jaime, ele tem uma filha chamada Maria, não é? A Maria II. E é casada com esse Guilherme, e o Guilherme é o genro. Então o genro volta e vai governar em nome do Stuart. E aí acaba a dinastia Stuart. Começa a dinastia Hanover Stuart. A dinastia Hanover é uma dinastia que vai ter o caráter de república monárquica, onde o parlamento tem voz e a rainha, né, o rei, eles têm apenas uma participação, inclusive cerimonial. É o caso que nós vemos hoje com a rainha Elizabeth II, que é descendente, não é, dessa dinastia. Existe uma série na Netflix muito interessante, The Crown. É muito interessante essa série, vocês podem observar. Eu estava assistindo um primeiro capítulo dessa série e verifiquei que existe uma reflexão muito interessante ali no primeiro capítulo, período, né? É por temporada, primeira temporada, episódio. No primeiro episódio, a gente vai ver a Elizabeth II, ela vai tomar o poder e o pai dela morre. Então, de repente, o pai morre e ela fica assim, meio que atordoada. Por mais que ela tenha sido criada como princesa nos padrões da nobreza, ela fica meio que atordoada e traz uma reflexão muito interessante para a gente que gosta dos assuntos e pensa sobre o absolutismo, o poder dos reis. A Elizabeth, quando ela descobre que é rainha, ela está na África em uma missão que o pai pediu. E o pai morre, ela nem sabe da morte do pai, demora para descobrir. É uma coisa interessante mesmo a cena. E aí, no momento em que ela vai se tornar rainha, ela fica assim, muito sem saber como agir e sem saber como vai ser a vida dela daqui para frente. Começa a mudar de repente. E ela, logo que ela sai assim, lá ainda na África, um senhor negro, né, beija os pés dela, ela se assusta, como quem ela fala assim, nossa, agora eu sou rainha. Ela não percebe que é rainha. E dentro do avião, na volta, ela recebe a carta da avó dela. A avó dela, que no primeiro momento, quando você está assistindo a série, parece ser fútil, ser uma mulher assim que não tem sabedoria, mas a avó fala para ela que a partir de agora você vai deixar de ser a Elizabeth princesa para ser a rainha da Inglaterra. Então ela sugere já naquela carta que ela tem que deixar o personalismo de fora para exercer a função de rainha, daquela que representa o povo inglês. Então é como se a sugestão passasse pela despersonifique-se para se tornar aquela que reina para o povo. Então você em si não existe mais. O seu eu pessoal, sua persona não existe mais. Você agora é a rainha. Então a gente reflete se não é mesmo essa reflexão sobre o absolutismo, não é negar-se. O rei, quando ele exerce o papel absolutista, ele
coloca o ego acima de tudo e reina a partir de suas vaidades, dos seus desejos. E quando o rei não é absoluto, quando ele respeita o parlamento, ele anula-se. Não é? Essa também é uma reflexão espiritual muito profunda, porque na medida em que nós nos aproximamos do ser espiritual, mais estamos esvaziando a nossa persona. Como os orientais sugerem, você diluir o ego para abrir mão de si mesmo, a fim de cooperar com o coletivo. Não é assim? Na maturidade isso existe. Na maturidade, a mãe, quando tem o seu filho pequeno, ela nega-se a si mesma para tornar-se mãe. E aí um pouco dela morre para crescer aquela que contribui, que colabora. É muito interessante a série. Eu vou continuar assistindo para ver como vai se desdobrar. Mas é emocionante. Eu me emocionei verdadeiramente com esse momento. Nós que não somos de uma tradição monárquica, nós tivemos aqui nossos representantes da monarquia em Portugal, né? No Primeiro Império, no Segundo Império, mas nós não temos essa tradição. Muitas vezes não compreendemos esse amor que a Inglaterra tem pela sua rainha, mas é interessante a gente acompanhar e também refletir sobre isso, sobre ser rei, quem são os reis, será que eles têm mesmo o direito divino, será que eles têm mesmo esse compromisso com o mundo, com o social, com o povo deles, não é? Que compromisso é esse? Um compromisso espiritual que eles vão responder sobre isso, essas questões. É importante a gente refletir. Eu gosto muito de pensar sobre essas coisas, de pensar também sobre as religiões, como a partir de Lutero, várias vertentes da religião caiu na discussão acadêmica, assim como Lutero lutou. E no vídeo que eu fiz sobre Lutero, né, que nós analisamos como ele buscou retomar o cristianismo baseado na leitura dos textos sagrados, e que nós vemos agora os calvinistas com grande presença aqui na questão do parlamento inglês, né? Nós precisamos também buscar esse conhecimento, porque sabemos que a burguesia se aproximou do calvinismo, porque muitos era interessante fazer isso, e muitos dos calvinistas também seguiram essa religião pela facilidade da interpretação dos textos bíblicos e às vezes adequando-os aos seus interesses. Então nós temos que prestar bastante atenção sobre essas questões, porque espiritualizar-nos é refletir profundamente sobre nós mesmos e a nossa relação com Deus, não é? Tal qual os reis, eles pensam que podem mandar em tudo, nós precisamos refletir sobre o nosso ego, nosso egoísmo, a nossa reflexão que nós fazemos no Espiritismo é que as escrituras estão escritas na nossa consciência e que por mais que a gente possa ser ludibriado por aqueles que se interessam em manter o poder a qualquer preço, estudando, refletindo, orando, vigiando nossas ações, nós conseguiremos fazer a interpretação dentro de nós mesmos. Eu espero que seja contributivo esse assunto e deixe aí o seu like se você gostou, compartilha e principalmente deixe suas observações, seus comentários para que a gente possa crescer nessa reflexão. Muito obrigada.